Pronto, o Marco está chegando agora. Boa tarde, Marco. Permitir? Ou eu? Permiti, tá aí. Então, esse vídeo que vocês acabaram de assistir, né, é um vídeo muito bom, ele é de repertório genérico, né, pode trabalhar com qualquer área, e é uma música muito conhecida, de Titãs, né, aí foi a participação especial de Elza Soares, eu vou colocar no grupo para quem não assistiu poder assistir depois, tá? Mas é bem legal porque acaba ampliando aí para todas as áreas, tá bom? E vamos dar início, né? Hoje a gente vai trabalhar com a questão do desenvolvimento, tá? Como ter essas ideias para o desenvolvimento, como fazer o desenvolvimento em si, a gente vai analisar isso, tá? Na aula passada, a gente trabalhou com a introdução. Alguém fez a atividade ou não fizeram a atividade? Diga aí. Alguém chegou a fazer atividade com aqueles temas que a gente trabalhou? Deixa eu botar aqui só para poder relembrar. Se alguém fez, a gente vai dar uma lida, pelo menos em uma introdução, para poder identificar, tá? E aí passar para o desenvolvimento, tá bom? Não deu tempo. Gustavo, você conseguiu fazer, Gustavo? É importante, viu, gente? Eu sei que está muito corrido, vésperas aí já do Enem, né? Mas é importante sempre fazer essas atividades, porque eu não sei se vocês perceberam, mas as aulas, elas são acumulativas, né? Então, a gente trabalhou aí primeira competência, depois a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Aí agora a gente está trabalhando a produção com a autonomia do aluno na a introdução que a gente fez a semana passada, e aí hoje já vai ser o desenvolvimento. Só que é a partir da introdução que sai o desenvolvimento, né? Então, assim, são aulas sequenciais. Então, depois, quem puder retomar essas aulas, tá? Para poder fazer essa sequência é importante, tá? Lembrando de cabeça, sem esquecer, falem aí para mim quais são os 7 passos para a redação nota 1000. Quem lembra? De Ter cabeça, 4 sim. parágrafos, cada 4 parágrafo com no mínimo 3 períodos, o período começar com conectivo, os parágrafos a partir do segundo começar com operador argumentativo, proposta com 2 teses, tema na introdução e conclusão, proposta de intervenção com 5 elementos. Na lata, certinho. Tudo de cabeça, Yasmin? Eu decorei. Massa, tem que decorar mesmo, não tem jeito. Outra coisa, o que é analisado na competência 1? Pensem rápido e respondam para mim. Quem lembra? Análise da estrutura sintática. Ok. E desvios Competência ortográficos. 2, tem que ter em Estrutura de mente. texto com 2 teses e a abordagem do tema. Ok. Competência 3. Bora, gente. Nessa altura do Marcos, campeonato. ajuda aí, Marcos. Vai, Marco, com vocês. Jogaram a batata quente para você. Terceira competência, a gente analisa o quê? O 2 não lembro não, Zé. De cabeça não. Preciso decorar. Projeto de texto e desenvolvimento das ideias. Quarta competência, o que é que a gente analisa? Essa é a mais fácil, né, gente? Pelo amor de Deus. Os operadores argumentativos e os elementos Exatamente. coesivos. E a última competência, também muito fácil, o que é que analisa? Os 5 elementos. Exatamente, os 5 minutos. Turma, isso não pode sair da mente de vocês. Quando vocês forem produzir uma redação, tem que ter isso em mente, tá? Aí, na aula, a gente já trabalhou a estrutura, né? Vimos aí o que tem que ter cada estrutura. E na aula passada, a gente trabalhou especificadamente a introdução, certo? Vocês viram que uma introdução, ela inicia com uma contextualização. Depois da contextualização, vai ter o quê? A apresentação do seu ponto de vista relacionando aquilo que foi contextualizado. Detalhe, sempre tem que iniciar com uma contextualização, certo? Não coloque, desde os primórdios, esquece isso, esquece essas ideias clichês, tá bom?
Depois que você apresentou o seu ponto de vista relacionando ao que foi citado, você vai apresentar as duas teses e depois o fechamento do parágrafo. Isso que tem que ter. Não esqueçam que também na introdução tem que ter o tema por completo, tá? Esse tema você pode colocar no fechamento do parágrafo ou pode colocar também no momento que for apresentar essas teses. Se colocar quando for apresentar as teses, você no fechamento do parágrafo não precisa colocar, tá? Você coloca dessa maneira, é imprescindível apresentar alguma coisa para resolver essas problemáticas, tá? Agora, se você não colocar, coloca no final do parágrafo. Introdução feita, introdução formada, com contextualização, primeiro período, segundo período, apresentação do ponto de vista relacionando ao que foi citado. Terceiro período, apresentação das duas teses. Quarto período, fechamento do parágrafo com o tema completo da proposta, da redação. Fechei minha introdução, agora eu vou para o meu desenvolvimento, tá? Hoje a gente vai trabalhar esse desenvolvimento, certo? E depois a gente ainda vai analisar uma redação daqui, de um aluno daqui, para que a gente possa, para que vocês possam enxergar o olhar do corretor, tá? Então, inclusive, é até bom lembrar para vocês que nós, corretores, já fizemos o curso de redação deste ano, para corrigir a redação deste ano, tá? Do Enem. Eu participei desse curso, terminou agora recentemente, e aí agora só falta o curso de alinhamento referente ao tema, porque a gente no curso não recebe o tema com antecedência, né? Que vai ser só depois da redação do Enem. E graças a Deus eu estou no grupo, fui aprovada, porque esse curso passa por um processo seletivo também, e eu estou aí nesse grupo seleto aí desses corretores, tá? Então, esse ano, mais uma vez, eu vou fazer parte aí dessas correções. Mas, vamos lá, eu vou abrir aqui agora o que a gente trabalhou, né, a semana passada, e vou também já direcionar para o desenvolvimento, tá bom? Vamos lá. Ok. Deixa eu ver aqui. Abriu aí para vocês, eu te mandei uma mensagem no privado. Deixa eu ver aqui o que houve com Samara. Apareceu aí para vocês? Apareceu, sim. Vamos lá, então. Estou respondendo aqui, Samara, e vou entrar aqui no grupo para ver se alguém solicitar, eu consigo aceitar. Pronto. Vamos lá. Então, turma, aí na aula passada a gente viu aqui, né, o que tem que ter na introdução, de forma bem prática. Vamos lá. Vimos que tem que ter, cadê? A frase inicial, contextualizar com o tema, fato histórico, alguma alusão, situação, ponto de vista, tese e o tema. Quando você vai apresentar a tese, lembrando que você apresenta um spoiler, tá? Do desenvolvimento. Você não vai desenvolver essas ideias aí, você só vai desenvolver no parágrafo referente ao desenvolvimento, tá bom? Vamos lá. E aí agora a gente vai ver a questão do desenvolvimento, como é formado esse desenvolvimento. Vamos lá. O desenvolvimento 1 é formado pelo tópico frasal com argumento da primeira tese. Tem que ter esse tópico frasal, turma, com argumento da primeira tese. Por quê? Porque esse tópico frasal, com argumento dessa primeira tese, que vai fazer esse link, esse elo entre as ideias. Então, lembrando que o projeto de texto, ele é constituído por esse elo entre as ideias. Nenhuma ideia ela pode ficar solta. Todas as ideias têm que estar interligadas. E para você mostrar
esse elo, né, entre essas ideias, você vai ter que usar esses tópicos frasais, né? Então, eu coloquei na tese uma ideia do que eu pretendo desenvolver. É essa ideia que eu tenho que colocar no meu desenvolvimento. Você pode colocar as mesmas palavras-chave ou podem colocar também palavras sinônimas, mas que tenha de forma explícita essa mesma ideia, tá bom? Aí depois, no segundo período, é a defesa do ponto de vista. É nesse momento da defesa do ponto de vista que vocês vão apresentar aí, se tiver uma citação. Por quê? Porque no segundo período dá tempo você citar e argumentar o que foi citado. Então, assim, essa citação é uma fundamentação teórica, tá? Lembrando que a primeira citação do seu texto você deve colocar onde? Na primeira linha da sua redação. Agora, se você quiser fundamentar melhor o seu texto, você pode usar mais duas citações. Uma para o desenvolvimento 1, que refere-se à primeira tese, e a outra para o desenvolvimento 2, que refere-se à segunda tese. Então, aqui você vai desenvolver o seu ponto, você vai colocar uma citação e vai argumentar o que foi citado, defendendo o seu ponto de vista. Lembrando que essa defesa do ponto de vista tem que estar relacionado ao tópico frasal, tá? Então, você apresenta o tópico frasal no primeiro período e você vai argumentar esse tópico frasal por meio de uma fundamentação teórica, né? Que vai estar aí no segundo período, o que foi apresentado no primeiro período, que é o tópico frasal. Esse tópico frasal, gente, mais uma vez, é o quê? É aquela tese que você apresentou na introdução, tá? E aí, você, no terceiro período, vai fazer a frase final, né? Não pode terminar, eu aconselho que não termine o seu parágrafo com uma citação, porque a citação é preciso você argumentar o que foi citado, tá? Então, a frase final deste parágrafo do desenvolvimento é um fechamento propondo aí uma mini solução para o que você apresentou. Por que eu digo que é uma mini solução? Porque a solução mesmo efetiva que você vai dar será apresentada lá na conclusão, tá certo? E aí vocês vão ver o D2, que tem a mesma estrutura. Qual é a diferença? É porque no D1 você vai desenvolver a sua primeira tese. E no D2 você vai desenvolver a segunda tese, certo? O que é importante, turma, você saber? Tem que ser desenvolvida de forma hierárquica e respectivamente. Por que eu falo sempre respectivamente? Porque você tem que desenvolver as ideias na sequência que você apresentou na introdução. Então, D1 tem que ser a primeira tese, D2 a segunda tese. Outra coisa que não pode acontecer, você pegar, por exemplo, desenvolver o D1 na primeira tese, e aí você, no seu D2, ainda pegar ideias da primeira tese e continuar no seu segundo desenvolvimento. Não. As ideias têm que estar interligadas, sim, mas você tem que fazer essa divisão hierárquica também e respectiva. Se apresentei a primeira tese, meu D1 vai ser só para a primeira tese. A segunda tese será só para o D2, tá? E aí a gente vai trabalhar e analisar essa estrutura aqui do D2, certo? Vamos lá. Aí, na aula passada, a gente analisou algumas introduções, tá? Vou abaixar aqui e vou pegar a última introdução que a gente analisou, que foi essa aqui. Vamos lá. A utilização, a introdução. Por que é importante fazer essa leitura dessa introdução? Porque o desenvolvimento que a gente vai analisar agora surgiu a partir da introdução. Todo desenvolvimento, gente, ele depende do que? Da introdução. Então, primeiro a gente tem que ter essa ideia da introdução para ver se o desenvolvimento que foi feito é coerente ao que foi apresentado na introdução, tá? Então, vamos lá.
A utilização dos meios de comunicação para manipular o comportamento não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Olha aí, o repertório histórico, logo é um repertório legitimado, né? Aí vamos lá. Ops, subiu sem querer. Calma, calma, calma. Não. Peraí, viu, gente, que eu embaralhei tudo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou aumentar mais um pouquinho, que tá pequenininho, né? Dá para aumentar mais. Olha. Aí aqui, entretanto, olha que o operador argumentativo, turma, é fundamental que depois que você faça, que apresente o repertório na sua introdução, você coloque esse operador argumentativo. Não esse que está apresentando aí, mas um operador argumentativo, tá? Por quê? Porque é esse operador argumentativo que vai dar uma ideia de produtividade, fazendo com que aquele repertório, ou seja, esse repertório aqui que foi apresentado nas primeiras linhas da introdução, torne-se produtivo. E assim você contemplará os 200 pontos necessários para a competência 2, por ter um repertório legitimado, e aí, se estiver abordando o tema, vai ser pertinente e produtivo. É esse operador aqui, ó, que vai fazer esse elo, ou seja, essa ligação de ideias, mostrando que você está apresentando o seu ponto de vista relacionando ao que foi citado, tá? Aí aqui tem, entretanto, os atuais mecanismos de controle de dados proporcionados pela internet revolucionaram de maneira negativa essa prática, uma vez que conferiram aos usuários uma sensação ilusória de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual e, por isso, demanda intervenções. Ademais, é imprecioso ressaltar os principais impactos da manipulação, com destaque a influência nos hábitos de consumo e as convicções pessoais do usuário. Esse tema foi a manipulação do controle de dados, tá? Da internet, que foi uma redação, o tema da redação de 2018, tá? Vamos lá. Então, eles colocaram aqui duas teses, né? A influência dos hábitos de consumo e as convicções pessoais dos usuários. Aí, aqui, agora, a gente vai para o desenvolvimento. Vamos lá. O que é que tem que ter no desenvolvimento e o que é que vocês precisam produzir nesse desenvolvimento? Tópico frasal, defesa do ponto de vista e a frase final do argumento. Como produzir a estrutura do desenvolvimento? Para produzir um bom desenvolvimento, é necessário que faça a divisão dos argumentos em 2 parágrafos. Isso vocês já sabem, né? Por quê? Porque um parágrafo vai ser o seu D1, defesa da primeira tese. O outro parágrafo vai ser o seu D2, que é a defesa da segunda tese. Ou seja, no seu texto tem que ter 2 desenvolvimentos, D1 e D2. Dessa forma, você deverá trabalhar uma tese em cada parágrafo. É nessa parte do texto que você vai desenvolver as teses 1 e a 2, apresentados na introdução. Além disso, é o momento de fortalecer a discussão nos argumentos que justifique e prove o seu ponto de vista. Turma, vocês lembram que na aula 6, eu passei uns questionamentos sobre esses temas, certo? E fiz uma atividade, quem não fez, faça essa atividade para ajudar, tá? Esses questionamentos sobre o tema que vão ajudar vocês no desenvolvimento das ideias para você produzir esse D1 e o D2, tá? Então, observe que na introdução vocês colocam apenas uma ideia do que você pretende desenvolver. O desenvolvimento em si, você vai colocar no seu D1 e no seu D2. E aí, vocês lembram que eu perguntei para vocês nos questionamentos: quem é o causador
né, dessa problemática, quem são as pessoas, ou então quais são as vítimas mais afetadas, quais são os problemas causados por essa problemática em si. Todas essas ideias vocês vão colocar no seu desenvolvimento. É importante também, se você tiver, né, algum repertório que aborde aí essa ideia das causas apresentadas na introdução como tese, você colocar aí também nesse desenvolvimento. Aí aqui tem é importante que inicie sempre com um conectivo sequencial, tá? Por quê, turma? Porque vocês já sabem que vocês só tiram 200 pontos na competência 4 se você tiver pelo menos 2 conectivos sequenciais interparágrafo, ou seja, ligando os parágrafos. Então, só temos 3 parágrafos. Se o mínimo é 2, então utilize nos 3 para você não se arriscar, tá? Lembrando, em primeiro modo, em primeira análise, a princípio, em primeiro lugar, esses não são elementos operadores argumentativos. Por quê? Porque para ser um operador argumentativo, tem que remeter ao parágrafo anterior. E neste caso, em primeira análise, em primeiro lugar, em primeira tese, não é contabilizado porque é um início, você está iniciando, então não é considerado um operador argumentativo, tá bom? Agora, em segunda análise, em segundo plano, segundo aspecto, a posteriori, todos esses são considerados operadores argumentativos. Por quê? Porque se você coloca em segunda análise, significa que houve a primeira análise. É muito comum, no ano passado mesmo, foram 24 redações nota 1000. Das 24 redações nota 1000, 19 redações utilizaram o conectivo sequencial em primeiro lugar, em primeiro plano, em primeiro modo, utilizaram, certo? Só que eles ficaram com 200 pontos, porque no terceiro e no quarto parágrafo eles usaram operadores argumentativos sequenciais. É arriscado, tá? Mas se a pessoa tiver total ciência que o seu terceiro parágrafo e o quarto parágrafo inicia com operadores argumentativos, pode usar, sim, em primeiro plano, em primeiro modo, a priori. Por quê? Porque você já tem os 2, que é o mínimo para você ficar com 200 pontos na competência 4. Tá? Então, pode usar, mas eu acho arriscado. Então, assim, decore uma sequência de operadores argumentativos, nesse contexto, outro assim, portanto, dessa maneira, dessa forma, entendeu? Então, decore e coloque sempre, porque aí não vai ter erro, tá bom? Mas vamos lá. Então, apresente um conectivo sequencial, apresente o tópico frasal, que é representado pela tese no primeiro parágrafo, já que é o seu D1, e segunda tese, use o argumento de acordo com o seu ponto de vista. A segunda tese vai ser no D2, tá? E, por fim, feche a ideia para que o seu desenvolvimento não termine do nada, de forma brusca e sem sentido. Então, lembrando, retomando a nossa terceira aula do curso, todos os parágrafos, eles são um microtexto, tá? Se é um microtexto, tem que ter uma ideia de introdução, tem que ter uma ideia de desenvolvimento e tem que ter uma ideia de conclusão. Então, aquele parágrafo ali, a ideia de introdução é quando você inicia o parágrafo apresentando esse tópico frasal. A ideia de desenvolvimento é quando você argumenta aquele tópico frasal. E a ideia de conclusão é como você fecha o seu parágrafo. E como é que você vai fechar? Apresentando aí uma mini solução para aquela problemática, tá bom? Vamos lá. Aí aqui a gente tem um desenvolvimento. Olha o que escreve aqui, ó. Desenvolvimento que se refere ao D1. Nesse contexto aqui vai ser o quê, minha gente? Quem sabe? E aí, o que é nesse contexto? Vocês estão me ouvindo? Não, né?
Cadê vocês, É minha um gente? operador argumentativo. Operador argumentativo. Ok, eu até Eu voltei aqui só. coloquei no chat, só que eu acho que a senhora não vê. É porque fica com a página aberta quando eu tô. Vamos lá. Deixa eu ver aqui agora. Deixa eu voltar. Porque eu abri e não. Deixa eu ver onde foi que eu coloquei, meu Deus. Pronto. Aí vamos lá. Nesse contexto, as plataformas digitais associadas a algoritmos de filtragem de dados proporcionam um terreno fértil para a evolução dos anúncios publicitários. Ou seja, ele citou aí no seu primeiro parágrafo o que foi apresentado como primeira tese na introdução. Aí tem. Agora, ó, a partir desse parágrafo aqui, ó, o que é que vai fazer? Ele vai argumentar a tese, tá? Vai argumentar, aprofundar essa tese. Aí ela colocou: isso ocorre porque, ao selecionar os interesses de consumo de internauta, baseados em publicações feitas por este, o sistema reorganiza as informações que chegam até ele, de modo a priorizar os anúncios complacentes ao gosto do usuário. Nesse viés, ou outro operador argumentativo aqui, há uma pretensa sensação de liberdade de escolha, teorizado pela escola de, eu não sei ler inglês não, viu, gente? Frank alguma coisa. Já que todos os dados, e não é nem inglês, é alemão, já que todos os dados adquiridos estão sujeitos à coerção econômica. Aí aqui, no último período, o que é que ele faz? Ela faz um fechamento, né? Dessa forma, há um bombardeio de propagandas que influencia os hábitos de consumo de quem é atingido, visto que, na maioria das vezes, resultam na aquisição do produto anunciado. Tá? Essas aspas aqui é só para mostrar que foi retirado de outro texto, certo? Então, o que é que a gente tem? Operador argumentativo ligando os períodos, tá vendo? Nesse contexto, nesse viés, dessa forma. Temos aqui a apresentação da primeira tese apresentada na introdução. Aqui, o desenvolvimento desta tese, né, por meio de argumentos e também a apresentação de um repertório, mais um elemento, né, coesivo, operador argumentativo, ligando o período e o fechamento do tema, tá? Vamos para o D2. O D2, mesma estrutura, tópico frasal, agora com argumentos da segunda tese. Número 2, defesa do ponto de vista e a frase final do argumento. Vamos lá. Então, como construir... Espera aí. Cadê o D2, meu Deus? Espera aí, calma. O D2. Somando a isso, operador argumentativo ligando os parágrafos, tendo em vista a capacidade dos algoritmos de selecionar o que vai ou não ser lido, estes podem ser usados para moldar os interesses pessoais dos leitores, a fim de alcançar objetivos políticos ou econômicos. Só para relembrar, aqui a segunda tese que ela fala é sobre as convicções pessoais dos usuários, tá vendo? Então, ela desenvolve justamente sobre isso, tá? Vamos lá. Então, há aqui um desenvolvimento da segunda tese, apresentando aqui a segunda tese, certo? Aí aqui, nesse cenário, a divulgação de notícias falsas é utilizada como artifício para dispersar ideologias, contaminando o espaço de autonomia previsto pelo sociólogo, olha aqui o repertório legitimado, Manuel Castells, o qual caracteriza a internet como um ambiente importante para a amplitude da democracia, devido ao seu caráter informativo e deliberativo. E aqui o fechamento. Desse modo, um controle ditado torna-se nocivo ao desenvolvimento da consciência crítica dos usuários, bem como a possibilidade do uso da internet como instrumento de politização. Só para poder confirmar aqui, né, o que eu falei. Então, vocês estão vendo aqui, operador argumentativo, certo? Para ligar os parágrafos, né?
De vermelho, tá aqui a apresentação da primeira tese, ou da segunda tese, tá? De verde aqui, vocês estão vendo o desenvolvimento dessa tese, né? Então, a argumentação dessa tese. E de preto, o último parágrafo, período, que refere-se ao quê? Funcionou aqui, o fechamento desse parágrafo, tá? Tem que seguir, turma, essa estrutura, certo? Aí aqui tem, né? Azul, conectivo sequencial, vermelho, tópico frasal, verde, argumento de acordo com seu ponto de vista, preto, fechamento da ideia para que o seu desenvolvimento não termine do nada, de forma brusca e sem sentido. É importante que tenha esses fechamentos. Lembre-se do microtexto, né? Que faz parte do microtexto. Aí aqui, como construir uma boa argumentação? A argumentação é um conjunto de ideias, afirmações que defendem um ponto de vista e têm o objetivo de convencer o corretor. Nesse sentido, para a produção de uma boa argumentação, é necessário que você use dos seus conhecimentos socioculturais e também da interpretação dos textos motivadores, a fim de dar sentido à discussão apresentada no tópico frasal e na defesa do seu ponto de vista. Lembre dos questionamentos, tá? O que eu já vi, assisti ou ouvi falar sobre esse assunto? Então, é nesse momento, com as respostas desses questionamentos, que você vai juntar o quê? Argumentos para defender a sua tese. Lembrando, viu, gente, que os textos motivadores podem ajudar também para a construção dessa argumentação, ok? Vamos lá. Deixa eu fechar essa parte aqui para abrir a outra parte. Sétima, oitava. Alguma dúvida aí? Não, né? Quanto a esse desenvolvimento? Virou, né? Deixa eu abrir aqui, vai uma atividadezinha, tá? Complementar. É interessante que vocês façam essa atividade. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. E aí, em seguida, a gente vai para a correção da redação, tá bom? Vamos lá. Aqui. Foi? Não. Peraí, viu? Pronto, agora vai. Vamos lá. Como produzir a estrutura do desenvolvimento, tá? Então, vamos lá. Aí aqui tem alguns exemplos, certo? Para que vocês possam desenvolver e entender, né? Para produzir um bom desenvolvimento, é necessário que faça a divisão dos dois argumentos, isso a gente já viu, né? É importante a apresentação do conectivo sequencial, apresente o tópico frasal, certo? Aí aqui vocês vão ver que tem alguns exemplos, tá? Que foram que vocês viram. Esse, que refere-se ao D1, e esse que refere-se ao D2. Eu deixei colorido em uma legenda aqui para que vocês entendam cada parte do texto. Então, o azul vai ser o conectivo sequencial, o vermelho vai ser o tópico frasal, que é representado pela tese, o de verde é argumento de acordo com o seu ponto de vista, e de lilás, o fechamento, tá bom? Ah, só lembrando uma coisa, viu, gente? Nos operadores argumentativos não podem ter repetição, mas
dessa forma, não está repetindo desse modo, tá? Eles encaram que não é uma repetição, tá bom? Às vezes a pessoa falou, mas usou desse 2 vezes, mas são operadores diferentes, tá? Tópico frasal, alguém tem dúvida sobre o que é tópico frasal? Lembrando que é a explicação da tese apresentada na introdução, tá bom? Então, quando a gente falar a apresentação do tópico frasal, no primeiro período do desenvolvimento, é a explicação da tese apresentada na introdução, tá? É o que faz o texto ser coerente, ou seja, no momento que você apresenta o tópico frasal, você está fazendo aí essa ligação das ideias, tá bom? Aí agora aqui é a atividade que vocês vão desenvolver, certo? Eu vou acelerar um pouquinho, porque senão vai passar muito do horário. Eu sei que 4 horas vocês têm compromissos, tá? Então aqui vocês vão ler direitinho. Fiz uma exemplificação, tá? Com exemplo de causa e efeito. Um outro exemplo de evolução histórica, certo? E aqui para que vocês possam praticar, tá? São 3 exemplos, tá bom? Um exemplo apresentando a tese, que vai ser o exemplo 1, que é o tradicional de exemplificação, tá vendo? Aí aqui um outro exemplo de causa e efeito. Vou dar só uma lida aqui do desenvolvimento. Então, primeiro o desenvolvimento, aqui com exemplo de exemplificação, que é normalmente o que vocês fazem, tá? Então, para usar o argumento por exemplificação, você pode desenvolver um exemplo como foco principal do parágrafo, com o objetivo de justificar a ideia. Para isso, você deve usar os seguintes operadores argumentativos, para contextualizar, por exemplo, a título de exemplificação, como acontece no caso ou etc. Então, esses são exemplos de operadores argumentativos que vocês podem utilizar para o desenvolvimento de exemplificação, tá? E aqui tem um exemplo utilizando o desenvolvimento de exemplificação, certo? Aqui no 2 é um outro tipo de desenvolvimento. São desenvolvimentos trabalhados com causa e efeitos, certo? Que não é tão usado. Normalmente vocês usam esse aqui de exemplificação mesmo, tá? Mas eu estou dando aqui um outro exemplo para que vocês possam ter mais outras opções. E aqui de evolução histórica, certo? Então, vou postar aqui no grupo para que vocês possam dar uma lida e fazer esse treino de desenvolvimento com essas 3 formas, tanto de exemplificação, como causa e efeito, como evolução histórica, ok? Tranquilo? Vamos agora para a correção de uma redação, tá? Gente, alguma dúvida sobre a ideia da estrutura do desenvolvimento D1 e D2, ou está bem claro para vocês? Tá de boa. Tá de boa? Então, vamos lá. Hoje a gente vai avaliar, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se está aberto. Você fechou a plataforma. Lembrando que quem não enviou a redação pode enviar, a plataforma está aberta ainda, tá? Para que eu possa fazer essa correção, tá bom? Tá abrindo, é porque o negócio aqui tá devagar. Tá abrindo aqui. Vamos lá. Vamos fazer a análise dessa redação. É importante, gente, a gente fazer essa análise online também, para que vocês possam perceber o olhar do corretor no momento que ele pega uma redação, tá? A primeira coisa, deixa eu só abrir para vocês aqui, que vocês não estão vendo, né? Cadê? Aqui. Vamos lá. No Enem, a gente recebe a redação desse jeito aqui, em concursos também, tá? Só que a gente não tem, lógico, a informação de quem foi que fez. Eles cortam a parte do cabeçalho e a gente não tem ideia de quem foi que escreveu essa redação.
Por isso que tem aquela questão de FEA, que é formas elementares de anulação, que caso tenha qualquer marcação na redação que possa identificar quem escreveu, é zerado, tá? Então, a gente vai analisar hoje essa redação, que tem como tema os caminhos para preservar a floresta amazônica, tá bom? Foi um tema para os alunos que vão fazer o Enem, eu acho que só quem não recebeu essa redação foi Marco, mas vamos lá. Então, vamos analisar aqui. Então, preservação da floresta amazônica, tá? Primeira coisa que o corretor olha, se tem a estrutura de um texto dissertativo. Então, a gente passa um olho aqui e já percebe que o seu texto possui os 4 parágrafos, que é primeiro parágrafo até a linha 7, segundo parágrafo até a linha 14, terceiro parágrafo da linha 15 à linha 23, quarto parágrafo da linha 24 à linha 30, tá? Então, temos aí os 4. Outra coisa que é muito comum o corretor observar de cara é se tem os elementos coesivos, né, ligando os parágrafos. Então, a gente já percebe aqui que na linha 8 você já inicia com nesse contexto, na linha 15 outro assim, e na linha 24 logo. Ou seja, você inicia todos os parágrafos a partir do segundo como um operador argumentativo. Aí agora a gente vai fazer a leitura do texto, tá? Então, vamos lá. Primeiro parágrafo. Desde 1500, com a chegada oficial dos portugueses às terras brasileiras, é indubitável o sofrimento da flora, com o tamanho desmatamento das florestas. Nessa perspectiva, nota-se que esse cenário não é diferente da atualidade, uma vez que existe a falta de impunidade e de fiscalização. Dessa forma, é necessário analisar os caminhos para preservar a floresta amazônica. Vamos lá. Primeiro, a gente vai marcar aqui os desvios, né? Então, quanto desvio? Temos aqui na linha 4 a palavra cenário, né? Que está escrito com S e é com C, tá? Então, vamos aqui, cenário, ortografia, certo? E aqui, floresta amazônica, né? Que inicia com letra maiúscula e aqui iniciou com letra minúscula, tá bom? Então, temos esses 3 desvios aí. Maiúscula. Pronto. Outra coisa, toma cuidado, e aqui não é contado como erro, mas tem corretor que analisa como erro, esses afastamentos aqui, ó, espaçamento indevido da palavra. Vocês estão conseguindo visualizar aí, tá? Né, as marcações, né? Eu não considero, mas tem corretor que coloca como desvio, tá bom? Espaçamento inadequado da palavra. Observe que fiscalização está escrito fiscali e em espaçozinho zação. Então, tem que estar junto, tá? Porque ele pode entender como um desvio ortográfico, considerando, sabe o quê? Espaçamento inadequado entre palavras. Então, toma cuidado com isso, tá? Eu, particularmente, não coloco como desvio, mas tem corretor que coloca. Como vocês não sabem quem vai ser o corretor que vai pegar a sua redação, então é importante não ter esse problema, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai analisar o primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo, já inicia aqui com um repertório, tá vendo? Então, quando você colocou aqui, ó, vou botar aqui, repertório, certo? Quando você colocou aqui, ó, desde 1500, com a chegada oficial dos portugueses às terras brasileiras, é indubitável o sofrimento da flora com o tamanho desmatamento das florestas. É um repertório histórico, certo? Se é um repertório histórico, é um repertório legitimado. Por quê? Porque refere-se à área da história, né? A história do Brasil, tá? Então, é legitimado, certo? Aí, aqui, nesse repertório, você fala sobre a questão do desmatamento das florestas. E o tema fala sobre a questão de preservar a floresta. Então, já sei que é um repertório legitimado, tá? Aí, por enquanto, é o repertório legitimado. Aí você coloca, nessa perspectiva, nota-se que esse cenário não é diferente da atualidade. O que é que você fez? No período seguinte, você deu continuidade apresentando a situação atual, né? Comparando
ao que aconteceu em 1500. Ou seja, nesse momento você transformou esse repertório, que já era legitimado, que já era pertinente, em produtivo, tá? Então, aqui, ó, nessa perspectiva, nota-se que esse cenário não é diferente da atualidade, uma vez que existe a falta de impunidade e de fiscalização. Você deu produtividade a esse repertório. Então, nessa linha aqui, 4, você já conseguiu atingir quantos pontos? 200 pontos na competência 2. Eu só consigo diminuir essa nota aqui da competência 2 se por acaso você ultrapassar de 30 linhas. Não ultrapassando de 30 linhas, você já tem garantido aí os 200 pontos na competência 2. Por apresentar o quê? Um repertório legitimado, pertinente e produtivo. Eu já vi anteriormente que tem 4 parágrafos, que uma é introdução, o segundo e o terceiro é desenvolvimento e o último é conclusão. E eu já vi também que na introdução já tem a abordagem completa do tema, ou seja, características necessárias para contemplar a nota máxima na competência 2. Então, tá tranquilo, ok? Agora a gente vai continuar a leitura. Você colocou aqui, vamos lá. Nessa perspectiva, nota-se que esse cenário não é diferente da atualidade, uma vez que existe a falta de impunidade e de fiscalização. Dessa forma, é necessário analisar os caminhos para preservar a floresta amazônica. Fechou. Então, o que é que eu consigo visualizar aqui para a competência 3, nesse primeiro parágrafo? Que tem uma contextualização, que é uma contextualização histórica no primeiro período, certo? Essa contextualização acontece da primeira linha à terceira linha, ok? Desde 1500, com a chegada oficial dos portugueses às terras brasileiras, é indubitável o sofrimento da flora com o tamanho do desmatamento das florestas. Ou seja, primeiro período, contextualização. Segundo período, o que é que tem que ter? Apresentação do meu ponto de vista relacionando ao que foi citado. E aqui contém. Nessa perspectiva, nota-se que esse cenário não é diferente da atualidade, certo? Aí, logo em seguida, o que é que você apresenta? As duas teses, né? Uma falta que existe, uma vez que existe a falta de impunidade, que é o quê? A sua primeira tese, né? Certo? E a de fiscalização, que é o quê? A segunda tese. Ok. Temos aí, então, primeira e segunda tese. Aí, aqui, dessa forma, é necessário analisar o caminho para preservar a floresta amazônica. O que é que fez? Fez o fechamento da introdução, abordando o que, gente? O tema por completo. Analisar os caminhos para preservar a floresta amazônica. É o tema por completo, certo? Então, na introdução, a introdução ela está perfeita, certo? Contemplando aí a estrutura necessária da competência 3. Contextualização, apresentação do ponto de vista, as duas teses e o fechamento com o tema, tá? Temos também aí os operadores argumentativos ligando os parágrafos. Então, nessa perspectiva, é um operador argumentativo ligando aí o segundo parágrafo ao primeiro parágrafo, certo? E também, ligando o terceiro parágrafo ao segundo parágrafo, temos o dessa forma, que é também um operador argumentativo. Ou seja, introdução toda analisada aí. Repertórios, primeira competência analisado quantos desvios, segunda competência é o repertório, terceira competência a presença das teses, quarta competência os operadores argumentativos. É isso. Então, fechou. Vamos agora para o D1, tá? O que é que tem que ter esse D1, gente? Apresentação da primeira tese. Qual é a primeira tese? Falta de impunidade. Olha aqui, tá vendo? Então, tem que ter aí essa apresentação, esse tópico frasal, tá? Depois o desenvolvimento das ideias e o fechamento. Vamos ver se tem isso. Nesse sentido, vale ressaltar
a falta de impunidade. Olha a palavra-chave aí do tópico frasal. Tá vendo aí? Por que que ela colocou logo na primeira linha essa palavra-chave? Para mostrar para o corretor que está ligado à primeira tese que foi apresentada na introdução, tá? Vamos lá. Então, nesse sentido, vale ressaltar a falta de impunidade do governo. Olha aqui que ela já apresentou quem aí? O causador da causa. Na introdução, ela só tinha colocado a causa, né? Agora, no desenvolvimento, ela já apresentou o quê? O causador desta causa. Quem é o causador aí? O governo, tá vendo? Para com os agentes responsáveis pelo desmatamento das florestas. Assim, pode ser citada a frase de Thomas Hobbes: o homem é lobo do homem, mostrando que a sociedade está se autodestruindo, seja por quem faz a retirada das árvores, seja por quem fecha os olhos, em vez de punir esses indivíduos. Contudo, o meio ambiente urge medidas para a punição das pessoas que o destroem. Perfeito, quanto ao projeto de texto, tá? Então, vamos lá. Na primeira linha, temos um operador argumentativo ligando os parágrafos, importantíssimo, né? Nesse sentido, vamos marcar aqui, certo? Ok. Vale ressaltar a falta de impunidade do governo para os agentes responsáveis pelo desmatamento das florestas. Fez o que aí? Apresentou a sua primeira tese, é isso? O tópico frasal. Porque aqui, ó, na primeira tese fala sobre a falta de impunidade. Ok. Aí tem assim, mais um operador argumentativo ligando os períodos, certo? Vamos marcar aqui. Pode ser citada a frase por Thomas Hobbes. Observe que neste momento ela apresenta um outro repertório. Esse repertório será utilizado para fundamentar os seus argumentos. Por que será utilizado para fundamentar os seus argumentos? Porque o primeiro repertório apresentado na primeira linha como contextualização histórica já contemplou aí os 200 pontos necessários para a competência 2. Então, esse aqui vai ser para fundamentar os argumentos, tá? O homem é lobo do homem. Repertório muito bem utilizado, porque é um repertório genérico, tá? Então, dá aí para vários temas. Mostrando que a sociedade está se autodestruindo, seja por quem faz a retirada das árvores, seja por quem fecha os olhos. Vamos comentar aí sobre esse fecha os olhos. Eu não aconselho, Yasmin, quem fez essa redação, colocar frases no sentido figurado. Por quê? Porque o sentido figurado é utilizado como uma linguagem informal. E mesmo que esteja entre aspas, como você colocou aí, ele continua sendo informal. O fato da frase estar entre aspas não deixa de ser considerado informal, entendeu? Então, acaba perdendo informal, acaba perdendo ponto formal, porque foi utilizado uma frase no sentido informal, mesmo estando entre aspas, tá bom? Aí aqui, o que você poderia colocar? Por quem negligencia, né? Então, a palavra negligenciar já estaria dentro da formalidade, certo? Então, não é aconselhado colocar frases informais, mesmo estando entre aspas, porque as aspas, né, mostram que você sabe que é informal, mas não deixa de ser informal com a utilização das aspas, tá? Aí aqui, vamos lá, por quem faz a retirada das aves, seja por quem fecha os olhos, em vez de punir. Seria ao invés de punir, né? Então, faltou aí a utilização do artigo, né, com a preposição, ao invés de punir, tá? Esses indivíduos. Contudo, olha outro operador argumentativo aí, está utilizando muito bem os operadores argumentativos, tá? Então, até o momento, todos os períodos você iniciou com operador argumentativo. Se você fizer isso, você contempla
200 pontos com facilidade na competência 4, porque você utilizou de forma demasiada, de forma expressiva esses operadores argumentativos. O meio ambiente urge medidas para a punição das pessoas que o destroem. Vamos lá. Nesse primeiro desenvolvimento, você fez certinho. Você desenvolveu a ideia da primeira tese, que foi a falta de impunidade. Você utilizou um repertório como fundamentação teórica. Você argumentou esse repertório e você fez um fechamento, né? Contudo, o meio ambiente urge medidas para a punição das pessoas que o destroem. Certíssimo, tá? Então, fez aí esse fechamento. Então, perfeito. Quanto ao que? Ao projeto de texto com o desenvolvimento das ideias. Certinho, tá? Vamos lá. Vamos para o segundo parágrafo. Terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo, o que é que tem que ter? O segundo desenvolvimento. Esse segundo desenvolvimento tem que argumentar o quê, minha gente? A segunda tese. O que é que a pessoa diz aqui da segunda tese? Fala sobre a fiscalização. Olha aqui, ó. Não é diferente da atualidade, uma vez que existe a falta de impunidade, primeira tese, e de fiscalização, segunda tese. Deixa eu só comentar uma coisa bem interessante aqui, que a pessoa teve esse cuidado. Ela teve o cuidado de usar o quê? O paralelismo sintático, tá vendo? Primeiro termo ela colocou de impunidade, segundo termo de fiscalização. Ou seja, os dois termos equivalentes são acompanhados pela preposição de. Uso certinho, tá bom? Do paralelismo sintático. Mas vamos lá agora analisar a segunda tese, que tem que falar no seu D2 sobre o quê? Sobre a questão da fiscalização. Vamos lá? Outro assim. Nota-se que a falta de fiscalização, essa pessoa que desenvolveu essa redação aqui, ela foi muito sábia. Por quê? Porque ela colocou de forma explícita a apresentação dessas teses logo na primeira linha. A segunda tese não foi a fiscalização? Olha aqui, ela colocando de forma explícita. Com isso, turma, o corretor não tem dúvida que ela está fazendo esse elo entre as ideias, entre os parágrafos. Tá vendo? Então, há aqui a apresentação, né, do projeto, né, da segunda tese. Ok. Então, você deixou escancarado aí, não tem dúvida, tá? O corretor vai conseguir enxergar esse elo entre as ideias. Fiscalização, falta de fiscalização. Então, vamos lá. Outro sim, nota-se que a falta de fiscalização dessas florestas é outro problema. Desse modo, acaba por ser criado um tipo de pirâmide, com as consequências da ausência da inspeção, seguido pelo desmatamento, pela erosão do solo, pelo aquecimento global, pela extinção de espécies e diversas outras. Por conseguinte, não só o meio ambiente é afetado, mas também a sociedade em geral. Olha, lembra das questões? Quem são as vítimas ou o que sofre? Da pergunta lá, ela colocou aqui, meio ambiente e a sociedade em geral, né? Principalmente os moradores locais. Portanto, deve ser tomada atitudes para que haja fiscalização e as boas consequências que ela trará. Perfeito, tá? Então vamos lá. Quanto ao projeto de texto e desenvolvimento das ideias, competência 3, o que é que essa pessoa colocou? Desenvolveu com clareza a segunda tese que foi apresentada na introdução, tá? Então, falta de fiscalização, que é o que, minha gente, apresenta o que aí? O seu tópico frasal referente à segunda tese. Depois, segundo período, que vai a partir da linha 16, ela faz o quê? Ela desenvolve essas ideias, colocando aí, deixando claro quais são as consequências, quais são as vítimas dessas causas, né, dessa problemática. Então, ela deixa bem claro isso, tá? E aí, por conseguinte, não só o meio ambiente é afetado, são as vítimas. E, por último, no último período, ela faz o fechamento desse parágrafo.
colocando, portanto, deve ser tomadas atitudes para que haja fiscalização e as boas consequências que ela trará. Olha aí o fechamento com uma mini solução apresentada, ficou claro. Então, projeto de texto com desenvolvimento das ideias, perfeito. Agora a gente vai analisar se há aqui os operadores argumentativos. Então, ela colocou aqui, ó, outro assim, que é um operador argumentativo, ligando os parágrafos, tem que ter esse operador argumentativo, e tem também os operadores argumentativos ligando os períodos. Tá vendo? Desse modo, é um operador argumentativo. Espera aí. Não foi, espera aí. Vai ficar de preto. Depois, por conseguinte, é um outro operador argumentativo. Por enquanto, fica com 200. Só cairá a sua nota se não utilizar o operador argumentativo dentro do último parágrafo e também iniciando o último parágrafo, ou se tiver palavras repetidas dentro do mesmo período, tá? Tem que ter esse cuidado. E aqui, mais um operador argumentativo perfeito, tá? Fechando aí esse parágrafo, tá? Então, perfeito. Vamos lá. Deixa eu ver se tem algum desvio, outro assim, nossa, que a falta de fiscalização dessas florestas é outro problema. Desse modo, acaba por ser criado um tipo de pirâmide com consequências da ausência da imprecisão, seguindo pelo desmatamento, pela erosão. Olha a preocupação aí da presença da sequência, né, sintática, ó, pela erosão, pelo aquecimento global, por conseguinte, não só o meio ambiente é afetado. Cadê? Mas também a sociedade em geral, principalmente os moradores locais. Portanto, devem ser tomadas atitudes para que haja fiscalização e as boas consequências que ela trará. A fiscalização e as boas. Tá bem, viu? Quanto à questão do paralelismo sintático, tá fazendo direitinho. E aí, gente, a dica é sempre observar aí a conjunção "e", né? A sequência dos termos equivalentes que ligam. Então, aqui, fiscalização, não veio aqui um artigo, então o segundo termo também teve um artigo, tá vendo? Acompanhando. Perfeito, tá? Não tem desvio aí o terceiro parágrafo. Vamos para o último parágrafo. No último parágrafo, minha gente, o que é que tem que ter? Uma proposta de intervenção com os 5 elementos válidos, solucionando as duas problemáticas, né? Quais são? Falta de impunidade e fiscalização. Tem que estar claro para o corretor a solução dessas teses aí. Tem que estar explícito. Se não tiver explícito, você não contempla 200 pontos na competência 3. Vamos lá. Então, aqui tem. Logo, devem ser criados caminhos para preservar a floresta amazônica. Já já eu corrijo os desvios, tá? Sendo assim, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, em conjunto com o governo, tem que aumentar a fiscalização das áreas. Opa, já usou uma palavra-chave aqui, ó, fiscalização, tá vendo? Então, vamos ver se tem aí a questão da falta de impunidade. Vamos lá? Das áreas, por meio de satélites e guardas florestais, além do reforçamento das leis. Olha aí a falta de impunidade aparecendo, como punições, como multas a quem retirar árvores sem que haja o plantio de outras. Dessa maneira, a sociedade não irá se autodestruir, e sim se autopreservar e preservar a floresta amazônica. Vamos lá. Competência 3 vai ficar com 200 pontos, porque ela já utilizou as duas teses, certo? Ela desenvolveu de forma respectiva essas duas teses, né? O D1 desenvolveu a primeira tese, o D2 desenvolveu a segunda tese, e na sua proposta de intervenção, solucionou essas teses. No momento que ela falou aqui que tem que aumentar a fiscalização, solucionou a segunda tese, e quando colocou aqui, ó, reforçamentos da lei com punições, solucionou a primeira tese. Eu indico, viu, para que fique mais perfeito, até a solução, você colocar na sequência das teses. Então, seria a primeira, o reforçamento das leis com punições, e a segunda, a fiscalização das áreas, já que a fiscalização foi apresentada como a segunda tese, né? E a punição, a primeira tese, certo? Deixa eu só confirmar se foi isso mesmo. Exatamente, tá vendo? Então, aconselho que coloque nessa sequência, mas não interferiam não, tá? Vamos lá.
Então, já sabemos aqui que na competência 3 você tem 200 pontos, ok? Vamos lá. Agora, na competência 1, logo, devem ser criados caminhos para preservar a floresta amazônica. Vamos botar logo aqui os operadores argumentativos, né? O logo é um operador argumentativo. Sendo assim, outro operador argumentativo. Dessa maneira, outro operador argumentativo. É assim mesmo que o corretor olha, viu, minha gente? Fechou? Ok, fechou. Aí agora a gente vai ver os desvios, né? Tem desvios aí, né? Logo, devem ser criados caminhos para preservar a floresta amazônica. Deveria iniciar com letra maiúscula, tá? Deixa eu recusar aqui essa chamada. Vamos lá, tem mais uma coisinha aqui. Sendo assim, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, ó, certinho, iniciando com letra maiúscula, tá vendo? Em conjunto com o governo. Lembrando que governo aqui tá certo, tá, gente? Quando você falar governo puro, é com letra minúscula. Se for um governo acompanhado, por exemplo, governo federal, aí vai ser com letra maiúscula, tá? Em conjunto com o governo, tem que aumentar a fiscalização das áreas por meio de satélites e guardas florestais. Vou cortar aqui o T da palavra florestais, né? Ficou florestais. Então, vamos botar aqui ortografia. Além de reforçamento das leis com punições, como multas a quem retirar árvores sem que haja o plantio de outras. Dessa maneira, a sociedade não irá se autodestruir, e sim se autopreservar, e preservar a floresta amazônica. Qual foi o problema nesse fechamento aqui? Você colocou duas palavras com o mesmo radical, ó. Eu sei que você teve a intenção de fazer um fechamento, tá vendo? Mas qual a regra que a gente tem? Se você colocar a mesma palavra, né, com o mesmo radical dentro do mesmo período, conta como repetição, tá vendo? Possa ser que tenha corretor que deixe passar, mas vai ter corretor que não vai deixar passar, por conta de ter autopreservar e preservar dentro da mesma linha de forma muito próxima. Tá vendo? Então, você corre esse risco, tá? Aí, aqui, só por conta dessa repetição de palavra, né, com o mesmo radical, na mesma linha, você perde ponto na competência 4. Se ao invés de ficar com 200, que foi perfeito, viu? Você utilizou aí de forma perfeita os operadores argumentativos. Ó, nessa perspectiva, né, dessa forma, nesse sentido, assim, contudo, outro assim, desse modo, por conseguinte, portanto, logo, dessa maneira. Uso perfeito dos operadores argumentativos, sem repetição, sem inadequação e com um uso expressivo em todos os períodos. Tem que ser assim, viu, gente? Agora, tem que ter o cuidado de não utilizar as mesmas palavras com o mesmo radical dentro do mesmo período, porque se isso acontecer, você perde ponto, e aí você fica com 160 pontos ao invés de 200, tá? Vamos lá. Na competência 5, tem que ter o que aí, gente? Proposta de intervenção com os 5 elementos. Vamos avaliar aí essa proposta de intervenção. Logo, devem ser criados caminhos para preservar a floresta amazônica. Sendo assim, o IBAMA, agente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, é um detalhamento do agente, porque você está especificando essa sigla aí, certo? Então, já é um detalhamento, tá? Em conjuntura com o governo, tem que aumentar a fiscalização das áreas, é a ação. Prof, vou ter que sair agora. Ok, beleza, Gustavo. Então, aqui tem que aumentar a fiscalização das áreas. É o que isso? Argumento, a ação, por meio de satélites, modo meio. Já temos 4 elementos aí. Só está faltando o quê? O efeito, que você coloca aqui, ó. Aí, além de reforçamento das leis com punições, isso tudo aí já são elementos que já foram contabilizados. Aí, no final, você coloca, dessa maneira, a sociedade não irá se autodestruir. Já é um efeito. 5 elementos,
200 pontos. Então, na competência 5, proposta de intervenção com os 5 elementos, 200 pontos. Faltou o que aí agora, para a gente fechar essa análise? A competência 1. Na competência 1, você vai ficar com 160 pontos, porque você tem um desvio, 2, 3, 4, 5 desvios, né? Se você tiver mais de 2 desvios, você já fica com 160. De 2 desvios, a partir de 3 desvios até 10 desvios é 160. Se você passar de 10 desvios, já fica com 120, tá? Então, 160. Então, a nota ficou 920 pontos. Por quê? No critério 1, na competência 1, há aqui 5 desvios, apesar da sua estrutura sintática estar muito boa, mas tem aí o número de 5 desvios, então é 160 pontos. Na competência 2, você apresentou característica de um texto dissertativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão, abordagem completa do tema, logo na introdução você já colocou essa abordagem, e um repertório legitimado, pertinente e produtivo. Então, 200 pontos. Na competência 3, houve aí um projeto de texto estratégico com desenvolvimento das ideias. O que é que vocês têm que observar, gente? Projeto de texto com desenvolvimento das ideias estão interligadas, as ideias. Então, na introdução, você apresentou as teses, essas teses foram desenvolvidas no desenvolvimento e você solucionou essas teses na proposta de intervenção. É importante que vocês deixem de forma explícita essas soluções, certo? Por quê? Porque essas ideias têm que estar interligadas, tá? E a estrutura que você utilizou, né, a estratégia, foi bem legal, porque você utilizou a palavra-chave, ou seja, você não deixou dúvidas para o corretor que essas ideias estão interligadas. Então, tem que ser assim mesmo. Aí, na competência 4, você fez um uso espetacular dos operadores argumentativos, porém, houve uma repetição de palavras com o mesmo radical na última linha? Na última linha, né, na linha 30. E isso fez com que você perdesse esses 40 pontos, porque não pode ter repetição dentro do mesmo período. E não pode ter, turma, repetição dentro do mês de operadores argumentativos em todo o texto. Então, se por acaso, dentro do ligando os períodos, tem algum operador que você não lembre, é melhor você não colocar do que repetir, porque se você repetir, você perde nota, tá bom? E aí, na competência 5, você fez o quê? Você apresentou uma proposta de intervenção abordando o tema com os 5 elementos válidos: agente, detalhamento do agente, ação, modo meio e efeito. Nessa sequência, 200 pontos. Totalizando aí 920 pontos. Ok? Alguma dúvida sobre essa correção? Alguém quer perguntar? Opa, deixa eu só voltar nela aqui. Quer tirar alguma dúvida que vocês viram aí e gostaria de chamar a atenção? Ou está bem clara aí essa correção? Posso fechar? Para mim tá claro, pode fechar. Ok. Então, deixa eu interromper aqui. Pronto. Marco, você conseguiu compreender aí direitinho cada explicação de cada competência, Marco? Consegui, Vivian. Consegui. Certo. Então, gente, para essa semana, vou enviar já a proposta da redação para que vocês possam fazer. É importante fazer aquelas atividades da apostila. Então, tem a atividade do questionamento do tema. É de suma importância, porque esses questionamentos, gente, vão ajudar vocês a ter ideias para o desenvolvimento. Tem a atividade para a construção da introdução. E hoje, a atividade para a construção do desenvolvimento, tá? Na próxima aula, a gente vai fazer são 2 aulas agora, né, para o Enem, né, o grupo que vai fazer o Enem. Então, a gente vai fazer, a gente vai analisar a próxima aula, como
a estrutura da conclusão, certo? Eu vou abrir uma redação aqui de vocês e eu quero que vocês façam essa análise, porque é importante que vocês enxerguem o erro ou o acerto na redação. Vocês têm que ter certeza do que tem que ter cada parte da redação, tá? E o que exige cada competência, as características de cada competência, tá? E eu vou colocar uma redação para que vocês tentem desenvolver em 50 minutos, certo? Eu vou botar o cronômetro aqui e vocês vão ter que desenvolver em 50 minutos. Essa redação ainda vocês podem ter acesso aí ao que vocês escreveram, que é da penúltima aula. A última aula do Enem, que vai ser a próxima, vocês têm que desenvolver sem ter acesso a nada, só ao papel mesmo, e em 50 minutos você desenvolver e enviar para mim, tá? Então, assim, tem que ter esse momento de produção, cronometrando o tempo, porque vocês, na redação, no curso e no Enem, vocês vão precisar organizar e controlar o tempo de vocês, tá bom? Então, mais alguma dúvida? Vou passar para vocês agora o material, já vou abrir também aqui na plataforma o tema da próxima redação, tá bom? É isso. Obrigada pela participação de todos. Um bom final de semana e até a próxima. Beijão, turma. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha. Beijo. Qualquer dúvida, viu? Só perguntar, só falar, tá bom? Estou à disposição. Você tem um computador ou um celular com acesso à internet. Então, olha só o método. Esse foi o vídeo que eu apresentei no início da aula, tá? Vou colocar aqui para quem assistiu a aula toda conseguir Bebida é acompanhar, água. que é utilizado Comida como é repertório água. também. Você tem de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro, não pela metade.
tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro, não pela metade. Diversão e arte. Diversão, balé. Diversão e arte. Para qualquer parte. Diversão, balé. Como a vida quer. Desejo, necessidade, vontade. Necessidade, desejo, necessidade, vontade, desejo, necessidade, vontade. Necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade. Grande beijo, turma, e até a próxima. Tchauzinho. Esquenta Shopee Black Friday com cupom de frete grátis. Vem pro app. Você tem um computador ou um celular com acesso à internet? Olha só um método simples que eu encontrei no Mercado Livre para ganhar